reiteramos os nossos votos de muito bom dia. Hoje é um dia particularmente feliz, visto que integramos no quadro de trabalhadores e particularmente no quadro de palestrantes da Casa o nosso companheiro Paulo Pinto, que é já trabalhador da Casa noutras tarefas, mas agora inicia hoje este compromisso com o estudo público, o estudo doutrinário, e aqui vamos tê-lo hoje, desejando-lhe as maiores venturas espirituais e que estamos encarnados e desencarnados muito felizes com o seu compromisso. E é um dia alegre, de festa espiritual e solidário também, o dia porque estamos unidos à tarefa que o nosso companheiro vai iniciar hoje. Desejamos-lhe as maiores venturas espirituais. Muito obrigado. Bom dia a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigado, senhor. Madalena. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Mestre. Isto está em João, no capítulo 20, versículo 16. Dos factos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daquelas que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar porque não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível Obsidiada de Magdalá. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contacto de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou um encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até ao fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro ou a João, à sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdalá, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Vamos então elevar o nosso pensamento até Jesus, nosso Mestre, nosso amigo e companheiro de todas as horas.
vamos agradecer-lhe a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos e rogar-lhe que Ele esteja connosco, pois que Ele nos disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Pois então, nesta manhã, em que habitualmente nos reunimos para aprender os seus ensinos, para conhecer melhor as leis de nosso Pai, rogamos que Ele, através dos mentores espirituais da casa, esteja connosco e que, se for essa a sua vontade, que o nosso intelecto se possa dilatar, que a nossa compreensão possa crescer, para que consigamos reter em toda a sua plenitude aquilo que hoje vamos ler, que vamos compreender, para que tudo aquilo que tratarmos seja inteligível, tanto para nós, aqui reunidos no plano material, como também para a vasta assistência, que no plano espiritual assistirá ao trabalho. Então, Senhor Jesus, rogamos-te o teu amparo. O teu amparo para o trabalho desta manhã. Agradecemos-te com tudo quanto nos permites, tudo quanto nos tens permitido. E que neste momento, então, consigamos elevar o nosso pensamento até ti. Colocar-te na nossa tela mental, Senhor. Esquecer todas aquelas perturbações que neste momento não vamos conseguir resolver. Para retirar destes minutos em que estamos mais perto de ti. Para, de forma exclusiva, concentrarmos toda a nossa atenção, toda a nossa emoção em ti, Senhor. Gratos somos por tudo quanto nos permites e rogamos-te então o teu amparo para o trabalho desta manhã. Muito obrigado, Senhor. Fique então connosco. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui esta manhã. Antes de mais, desejaríamos saber se há alguém na casa pela primeira vez. Ok? Depois, no final, se tiverem alguma questão, estaremos ao dispor para prestar qualquer esclarecimento, qualquer ajuda que necessitem, está bem? Então, hoje estamos aqui com a tarefa de continuar o estudo do livro dos Espíritos. E hoje trouxe-vos esta mensagem de Jesus, porque de facto o tema que hoje vamos tratar é um tema, não é dos mais agradáveis, e nós também, pela nossa própria condição espiritual, nós estamos ainda, como veremos, nós estamos ainda numa fase incipiente do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento moral. Estamos num mundo de provas e expiações.
E nós sabemos que, por estarmos neste mundo, nós vamos ter os nossos desafios, as nossas oportunidades, e elas nem sempre são ou serão agradáveis, serão fáceis. No entanto, temos esta mensagem de Jesus para que, de facto, nós tenhamos sempre bom ânimo. O bom ânimo que deve sempre acompanhar-nos, porque quaisquer que sejam as nossas oportunidades, as nossas dificuldades, nós sabemos que Jesus estará sempre connosco. E, portanto, com essa companhia, nós sabemos que sairemos vitoriosos. E, portanto, Jesus diz-nos: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, mais esta mensagem, dentre tantas outras mensagens de esperança que Jesus nos deixou, sirva para inspirar-nos naqueles momentos de dificuldade, para que nós, de facto, sejamos resilientes e consigamos, de facto, ultrapassar a oportunidade do momento, e vamos acatar aquele desafio e avançar. Portanto, prosseguindo, nós estamos então na parte terceira do livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E, entretanto, nas últimas semanas temos vindo a estudar as várias leis que compõem este ponto, e estamos neste momento na lei da destruição. E retomando o ponto onde ficamos na semana passada, portanto, hoje vamos começar a tratar das guerras e vamos prosseguir a partir daí. Antes de avançarmos, eu queria só fazer um pequeno resumo para aqueles que não estiveram cá a semana passada, mas também para aqueles que estiveram, para que possamos todos partir do mesmo ponto. E então o que é que nós vimos? Vimos na semana passada, nas semanas anteriores, que de facto a lei da destruição, a destruição que nós temos estado a ver, visa o renascimento, visa a regeneração. Por outro lado, a destruição é uma transformação que visa a renovação e a melhoria dos seres vivos. Como nós vimos, a destruição, aliás, há um químico famoso, francês, que dizia que na natureza nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Regenerar, destruir, é mesmo isso, é transformar. Transformar visando a renovação e a melhoria dos seres vivos, porque por vezes é necessário transformar para que nós, de facto, melhoremos e alcancemos algo de melhor, embora nós, muitas das vezes, na nossa visão, direi, redutora, que encaramos a vida ainda muito sob o ponto de vista material, não conseguimos compreender isso imediatamente. Depois, os seres são dotados de meios de preservação e conservação para que a destruição antecipada não ocorra. Portanto, independentemente desta lei da destruição, que é uma lei natural, portanto, nós todos temos meios de preservação e conservação. Nós todos temos a obrigação de preservar a nossa vida. Para quê? Para que, de facto, a destruição antecipada não ocorra. Ou seja, para que a gente não desencarne antecipadamente, não é? E o nosso plano reencarnatório fique a meio. Depois, vimos também que os agentes de destruição da natureza servem para manter o equilíbrio. Nós todos sabemos isto, não é? A própria natureza tem mecanismos que servem para autorregular. Por exemplo, na cadeia alimentar, há animais que são ou servem de alimentos a outros animais e
isso acontece dessa forma para que, de facto, aquela espécie que serve de alimento não cresça desmesuradamente, não é? Não cause desequilíbrios no ecossistema. Portanto, a própria natureza tem mecanismos para garantir que o equilíbrio é atingido e permanece. Depois, a necessidade de destruição está relacionada com o estado evolutivo dos mundos. Obviamente, não é? Nós sabemos, se nós dissemos atrás que a destruição está ligada a uma transformação, não é? Em que supostamente nós visamos algo melhor, portanto, necessariamente, a nossa evolução, a evolução de cada um de nós e do nosso próprio planeta, também estará em ligação direta com o estado evolutivo. Portanto, se nós já estamos num estado mais adiantado, nós não necessitaremos tanto de estar a sofrer tanta destruição, tantas mudanças, tantas transformações. Porque, de facto, nós estamos num estado muito mais depurado. Ou estaremos num estado muito mais depurado. Não é, neste momento, como sabemos, o estado em que estamos. Depois, vimos na semana passada que os flagelos destruidores visam acelerar o progresso da humanidade, porque nós, como humanos, nós somos por natureza, ou por definição, nós somos acomodados, não é? Portanto, se tudo correr pacificamente na nossa vida, nós provavelmente vamos continuar assim por toda uma existência. Portanto, estaremos no estado estacionário. Portanto, é necessário que, de facto, surja algo que nos impulsione ao progresso, não é? E isso, muitas das vezes, é conseguido através dos flagelos. De facto, algo que nos vai retirar da nossa zona de conforto e nos vai obrigar, de facto, a ser mais... a praticar mais humanidade, a reconhecer a nossa humildade, muitas vezes, perante o Criador. Portanto, de facto, vai-nos incentivar ao progresso. Serão mais solidários. Sim, mais solidários, ter maior humanidade, maior abnegação, não é? Pensar mais uns nos outros, querer ajudar, humildade, porque às vezes... Tem acontecido agora, não é? Sim, é o que tem acontecido, sim. E depois, Deus dá a cada um meios de progredir pelo conhecimento, não é? Nós todos estamos aqui, devemos estar gratos por isso, não é? Porque Deus concede-nos a oportunidade de estarmos aqui hoje, de sairmos de nossas casas e estarmos aqui reunidos, todos em prol de Jesus, porque queremos de facto conhecer mais sobre Jesus, mais sobre as leis do Pai. Portanto, Deus dá a cada um meios de progredir pelo conhecimento. E depois, os flagelos, como dissemos há bocado, proporcionam ensejo ao homem para exercitar a inteligência, a paciência, a resignação, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo, não é? Como a Sara disse, nós de facto, se nós conseguirmos compreender que aquilo que nos acontece tem uma finalidade, não é? E nós temos que ter sempre presentes que Deus é nosso Pai. E como qualquer pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. E, portanto, tudo aquilo que chega até nós, não é? Sabendo nós que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, Ele é soberanamente justo e bom, então tudo aquilo que nos acontece é exatamente aquilo que nós necessitamos para evoluir. Portanto, essa oportunidade, diria, só será superada, não é? Nós só conseguiríamos retirar algo positivo dessa oportunidade, desse flagelo, não é? Se de facto nós tivermos esta compreensão, tivermos o discernimento para compreender isto, e se de facto nós exercitarmos a paciência, a resignação, a abnegação, não é?
Porque, de facto, se nós nos insurgirmos contra aquilo que nos está a acontecer, então essa oportunidade vai ser desperdiçada. Certo? E, portanto, entrando então no tema de hoje, que nós vamos recomeçar nas guerras, eu primeiro que tudo queria perguntar se há alguma questão relativamente aos pontos que vimos. Pronto. Então, começando nas guerras, na questão 742, Allan Kardec pergunta aos espíritos: que é o que impele o homem à guerra? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Num estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o de mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com a humanidade quando a sente necessária. Portanto, eu acho que a resposta dos espíritos é muito clara, não é? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Nós estamos na Terra, que é ainda um mundo de provas e expiações. Nós estamos atualmente em fase de transição, mas de facto nós estamos num mundo em que ainda predomina a natureza animal. Portanto, dito de outra forma, nós ainda somos incipientes no nosso desenvolvimento moral, ainda estamos muito na retaguarda, não é? Portanto, nós naturalmente habitamos um orbe que está de acordo com a nossa própria evolução pessoal, não é? De cada um. E, portanto, nós estamos muito mais próximos da retaguarda, em que ainda domina muito mais a natureza animal do que a natureza espiritual, que nós alcançaremos mais à frente. Portanto, é natural que, estando nós neste estado, ainda a guerra esteja muito viva em nós. Não é? Nós ainda buscamos muito aqueles sentimentos de conquista, território, mas também, nem tudo é mau, porque assim, se nós pensarmos há uns anos atrás, há umas décadas atrás, nós hoje vemos que, apesar das guerras serem muitas, não é? Atualmente temos muitas guerras, uma só que fosse já eram muitas, mas temos muitas guerras, mas ainda assim, se nós pensarmos por comparação com umas décadas atrás, nós temos hoje menos guerras. E a guerra que hoje se faz é uma guerra que não é tão violenta como era há uns anos, não é? Se pensarmos que as batalhas antigamente eram feitas com base a recursos de guerra mais... provocavam um tipo de dor, não é? Hoje é diferente. Não é? Hoje é diferente. Não é? Não há aquele... Obrigado, Sara. Não há aquela guerra tanto corpo a corpo. É mais sofisticada, mas a maldade continua. Desculpa, Sara, deixa uma coisa para fazer o trabalho, está bem? Ok. Deixa eu fazer o trabalho. Sim, a guerra é diferente. Existe guerra, mas é uma guerra diferente, não é? Portanto, por um lado, existem menos guerras, por outro lado, não existe tanta crueldade na forma como a guerra é feita. Portanto, e à medida que o homem progride, obviamente que menos frequente se torna a guerra. Porquê? Porque vão fazer parte do íntimo de cada um de nós, à medida que nós vamos progredindo, outros sentimentos, não é? À medida que nós vamos evoluindo em moralidade, obviamente que a natureza animal que neste momento predomina em nós ainda, ela vai perdendo terreno. Portanto, nós vamos ter cada vez mais espiritualidade e o bem vai começar a tomar conta de nós. Portanto, a necessidade de guerra vai desaparecendo do nosso íntimo.
E muitas das vezes, é assim, quando aqui falo em guerra, não quer dizer que nós estejamos só a falar de guerra propriamente dita, não é? Porque muita da guerra que acontece deriva da guerra que existe em nós também, não é? Porque muitas das vezes nós estamos em conflito, não é? Uma coisa é nós estarmos pacificados com a vida, não é? Nós estamos de consciência tranquila, compreendendo tudo aquilo que nos acontece, estarmos resignados, compreensivos, pacientes. Outra coisa é nós podemos estar aparentemente bem até para os outros, de uma forma exterior, é a ideia que passamos, mas de facto o nosso íntimo está em guerra, porque nós estamos em conflitos, porque nós dizemos uma coisa com os lábios, mas o nosso coração muitas das vezes não está em sintonia, não está alinhado com aquilo que estamos a dizer. Então nós estamos em guerra íntima. E essa guerra íntima, essa energia que nós todos geramos, se estivermos nesse conflito, acaba por também contaminar aquilo que está à nossa volta. Os que estão à nossa volta, o próprio ambiente, e isso gera também guerra, não é? Depois, na questão 743, Allan Kardec pergunta: da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? E a resposta é inequívoca: sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, nessa época todos os povos serão irmãos. Eu acho que esta resposta todos nós já desconfiávamos, não é? Porque nós já sabemos que um dia todos nós alcançaremos a angelitude. Portanto, obviamente que quando nós alcançarmos patamares superiores, esse sentimento de animalidade vai desaparecer de nós, não é? Nós vamos ser seres angélicos. É certo que ainda falta algum tempo. Mas, portanto, Jesus também nos diz isso várias vezes, não é? Ele diz-nos que vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Portanto, nós chegaremos a esse nível de angelitude. Isso para nós também não tem qualquer dúvida. Portanto, se assim for, ou quando tal acontecer, quando nós lá chegarmos, nós não vamos ter necessidade, não vamos sentir necessidade de ter guerra, porque nós, praticando a lei de Deus, nós estaremos de bem connosco, de bem com a vida, não é? Nessa época todos os povos serão irmãos, ou seja, nós somos, Deus é o nosso Pai. Nós, por consequência, somos todos filhos de Deus. Se todos são filhos de Deus, nós somos todos irmãos uns dos outros. Portanto, é o verdadeiro conceito de humanidade, não é? Que estará presente em nós. Estava-me aqui a lembrar de uma passagem em que os fariseus, para tentarem Jesus, a determinada altura perguntaram: Mestre, qual é o mandamento maior? Não é? E Jesus diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento, o maior e o primeiro mandamento. E do outro semelhante a este, não é? Ama o teu semelhante como a ti próprio. Portanto, quando nós conseguimos interiorizar esta lei de Deus, de amor em nós, nós de facto deixaremos de sentir necessidade de provocar a guerra, de ter guerra, porque nós estaremos em paz connosco e em paz com o mundo. Depois, na pergunta 744, que objetivou a providência, tornando necessária a guerra. Ou seja, qual foi o objetivo da providência quando permitiu que a guerra acontecesse? Não é? Porque é que ela acontece? E então, os Espíritos dizem
a liberdade e o progresso. A liberdade e o progresso. Nós vimos há bocado que para que haja progresso é necessário que haja destruição. Ou seja, é necessário que nós saiamos da nossa zona de conforto para que, de facto, aquela situação que nós tomamos por adquirida e em que nos sentimos confortáveis, e como confortáveis que nos sentimos, nós não sentimos necessidade de alterar nada em nossas vidas. Nós continuamos assim, dia após dia, semana após semana, ano após ano. E se calhar chegamos ao fim da encarnação e fizemos zero. Porquê? Porque estávamos acomodados. Então é necessário que surja este conflito para que nós sejamos colocados numa zona que nos é estranha, numa zona diferente, e em que nós vamos ter que despertar em nós sentimentos que não estávamos habituados, não é? Coisas novas que nos vão alçar a novas conquistas. Deixe-me só acrescentar o seguinte. A liberdade e o progresso aqui representa a liberdade de escolha da criatura humana. E o progresso são as consequências que a própria divindade, a própria lei divina, permite à criatura, às circunstâncias para evoluir, para progredir. Isto vai ao encontro daquela máxima de Jesus, que os escândalos teriam de vir, mas ai daqueles por quem os escândalos viessem, não é? Portanto, a liberdade de escolha e o progresso, que são as consequências que advêm daí. Não estamos inevitavelmente destinados à guerra. Não estamos. Porque temos liberdade de escolha. Certo. Obrigado, Alexandre. Sim, é verdade. A liberdade, porque é diferente do que o Alexandre disse, não é? Nós não estamos destinados inevitavelmente à guerra. Nós temos liberdade de escolha sempre, não é? É o nosso livre-arbítrio. E nós podemos sempre fazer a guerra ou não fazer a guerra. Mas, fazendo a guerra, depois temos essa possibilidade de crescer pela nossa própria decisão. E no ponto A diz-nos, desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização. E a resposta que nos é dada pelos Espíritos diz escravização temporária, para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Portanto, nós vemos que por efeito da guerra, não é? Por vezes surge a escravização dos povos. Esta escravização, de facto, surge para fazê-los progredir mais rápido. Porquê? Porque se eu sou escravizado por alguém, eu vou ficar diminuído nas minhas emoções, no meu orgulho, não é? Então eu vou, como posso dizer, o meu espírito vai amolecer-se. Eu vou ficar mais dócil, não é? Se é que eu posso dizer dessa forma. Portanto, isto de facto é uma escravização temporária, porque de facto é algo que não é para sempre. Portanto, é temporário porque nós acabaremos por passar à frente deste momento, deste primeiro momento, e esses povos que foram, vá lá, controlados, acabarão por ver as suas emoções alteradas. Portanto, e através dessa alteração de comportamento, irá levá-los a que eles progridam de facto mais rapidamente. Depois, que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu. Portanto, grande culpado é esse
e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Portanto, obviamente, nada passa despercebido no nosso comportamento aos olhos de Deus. Não é? Sejam os nossos pensamentos, sejam as nossas ações, tudo tem consequências. E Deus tudo sabe. Portanto, como Deus tudo sabe, Ele será, obviamente, culpado por procurar a guerra para proveito seu. Não é? Porque Ele aqui, quando estamos a falar em proveito seu, Ele está, de facto, a procurar aqueles sentimentos que nós devemos abandonar. Aquelas nossas paixões de dominação, de vaidade, de egoísmo. Portanto, tudo isso deve ser abandonado. Portanto, Ele procura a guerra precisamente para obter isso. Portanto, grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido a causa. E Ele responderá por todos. Aqui uma palavra, porque de facto Deus, na sua misericórdia infinita, Ele é de facto o expoente em caráter absoluto da misericórdia divina, não é? E porquê? Porque o ser que assim age é culpado. Portanto, e Deus que tudo vê, sabe que aquele ser que procurou a guerra, é culpado. Mas Deus é Pai, mais uma vez, não é? E Ele não vai exigir que o ser se retrate ou que expie aquela falta numa única existência. Ele diz muitas existências, ou seja, Ele vai permitir que este ser consiga resgatar a sua falta, estas vidas todas que se perderam em prol da sua ambição. Ele vai permitir que esse resgate ocorra em várias existências. Mas também aqui, apesar de, obviamente, aquele que se coloca nesta situação ser de facto um erro que não deve acontecer, não é? É de facto um erro grave. Nós devemos também pensar que por um lado Deus está sempre connosco, e Deus, enquanto Pai, tem uma coisa que Ele quer que nos aconteça, que é, Ele quer sempre o nosso melhor. E independentemente de nós termos um erro desta magnitude para retificar, Deus não permite nunca que nós suportemos um fardo mais pesado do que aquele que estamos habilitados a suportar naquela existência. Portanto, sempre a bondade divina, o amor divino do Pai para todos os seus filhos. Independentemente do erro, não é? Mas o facto de Ele permitir, de facto, o resgate desse erro em várias existências e de não permitir que nós suportemos um fardo maior que aquele que nós temos capacidade para suportar, é de facto algo que, independentemente de nós termos praticado o erro, nos deve sempre encher o coração de gratidão, não é? Pela bondade divina que é infinita. Em resumo, portanto, nós na guerra vimos que estamos mais perto da animalidade do que da angelitude, não é? Somos ainda crianças no bem. Depois, vimos também que para que esta guerra desapareça da face da Terra é necessário que cada um de nós desapareça ou faça diminuir a guerra que existe dentro de si próprio. Como? Para isso nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Cada um deve fazer a sua reforma íntima. Como é que nós conseguimos fazer isso? Nós temos que
autoconhecermos, fazer o nosso autoconhecimento, saber onde estão as nossas deficiências, onde estão os nossos pontos fracos, porque são esses que, primeiramente, precisam de ser corrigidos. Obviamente que nós não vamos conseguir corrigir todos de uma só vez, numa existência, mas a bondade de Deus é grande. Mas temos que, não podemos cruzar também os braços a pensar, há tanta coisa que eu preciso de corrigir que vou deixar isso para a próxima. Não. Nós temos que abraçar este desafio, esta oportunidade que Deus nos concede hoje, para começar desde já a trabalhar. Não é? Como diz um amigo meu, esta existência é a nossa melhor existência. Portanto, é aquela em que, de facto, nós temos acesso a este conhecimento, nós estamos cá hoje e, portanto, nós temos, eu vou dizer, a obrigação de fazer algo. Não é? Nós temos a bênção de Deus deste conhecimento, nós temos a obrigação de fazer algo. Portanto, vamos autoconhecer-nos, vamos identificar um erro, algo que precisamos de melhorar. E mesmo que a gente não consiga fazer nada relativamente aos outros, pelo menos esse, vamos tentar que ele seja resolvido. Ok? Depois, o mandamento maior, não é? Como o Mestre nos disse, se nós colocarmos amor em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que nos rodeia, nós seremos muito mais felizes. Porque, de facto, o amor é aquilo que move o universo. Não é? É aquilo que nos move. Como dizia, penso que era a mãe de André Luís, no livro Nosso Lar, o amor é o combustível que nos move, que nos deve mover a todos. E aquilo que Jesus nos indicou, não é? Quando os fariseus perguntaram qual é o mandamento maior, Jesus foi inequívoco, não é? Portanto, ter presente a lei de amor. Depois, objetivos da doutrina espírita. Esclarecer e consolar. Se nós compreendermos tudo aquilo que nos acontece, não é? Tudo aquilo que está a gerar a guerra em nós, se nós compreendermos a razão disso, nós estaremos esclarecidos. Eu vou falar por mim. Eu quando consigo compreender uma coisa que pode não ser difícil, mas se eu consigo, ou pode ser difícil, o que quiser, mas quando eu consigo compreender o porquê daquilo, eu consigo aceitar muito melhor. Pode não ser fácil de aceitar porque eu posso não gostar. Aquilo pode não ir ao encontro daqueles que são os meus interesses mais imediatos, que muitas das vezes é aquilo que nós queremos ver satisfeito. Nós temos quase sempre nós somos guiados pela nossa visão material das coisas, não é? Nós olhamos para algo que nos acontece e aquilo ou é bom ou é mau, face à nossa visão imediatista, do ponto de vista material. Mas nós devemos adotar cada vez mais na nossa vida uma visão espiritual. Porque, na verdade, na nossa vida material, nós sabemos que tudo passa. A nossa vida material, no conjunto das nossas existências, da vida maior, que é aquilo que nós pertencemos, não é? A vida material é uma fração de segundo na infinitude dos tempos. Portanto, se eu consigo compreender, eu vou ter muito mais facilidade em aceitar e vou sentir um consolo muito maior. Porque, recordando aquilo que eu disse há pouco, Deus dá-nos sempre aquilo que nós precisamos para que nós cresçamos. Portanto, esclarecer e consolar é o objetivo da doutrina espírita. Por outro lado, a dor impulsiona o progresso da humanidade. Por muito difícil que por vezes seja o desafio que nós temos perante nós temos que conseguir vislumbrar mais além. Por muito difícil que seja a situação do momento, por muita dor que nos traga, nós temos sempre que ter a capacidade de compreender que essa dor vai nos tocar interiormente.
Nós temos que ter confiança. Por um lado, nós temos que ter confiança que Deus está sempre connosco. Jesus está sempre connosco. Se nós, quando estamos com uma dificuldade, colocarmos na nossa tela mental a presença do Mestre, a imagem do Mestre, se nós elevarmos o nosso pensamento até Ele, nós sentimos logo melhor. Sentimos logo essa conexão. Sentimos que não estamos sozinhos. Sentimos que aquilo que nos está a acontecer tem um objetivo. E que, muito importante, criando essa ligação com Deus, nós sabemos imediatamente que sairemos vitoriosos. Nós podemos não conseguir ultrapassar a dor naquele momento, mas nós vamos sair vitoriosos. Nós vamos abraçar aquela dor que nos toca naquele momento e que mais à frente vai ter um reflexo positivo. Nós, aceitando aquela dor, aquele desafio, aquela oportunidade, nós vamos conseguir crescer. Ok? Portanto, ela vai impulsionar o progresso. Nós vamos ser diferentes. E depois, ter a convicção de que Deus tudo vê. Nada é ignorado pela justiça divina. Nem as nossas ações, nem sequer os nossos pensamentos. Não é pelo simples facto de nós não exteriorizarmos para aquele que está ao nosso lado uma determinada reação que Deus não vê aquilo que se passou. Que nós podemos só pensar para connosco, para com os nossos botões, não é? Mas Deus sabe, Deus conhece-nos melhor do que nós próprios. Não é? Às vezes tenho dúvidas e pergunto-lhe e ele, às vezes, torce assim um bocadinho, não é? E eu sei imediatamente que não devia ter feito aquilo. Porque, de facto, ele conhece-me melhor. Eu, às vezes, não fico na dúvida, mas ele sabe logo que aquilo que eu fiz não é correto. Portanto, nada é ignorado pela justiça divina. Sejamos certos disso. E depois, lei da ação e reação. Tudo aquilo que nós fazemos na vida tem uma consequência. Nós, hoje, estamos aqui sentados e nós estamos hoje a colher aquilo que plantamos lá atrás. Quer tenha sido bom ou mau. Eu arrisco-me a dizer que se calhar não foi assim muito bom. Não é? Por isso é que muitas das vezes nós estamos a passar por dificuldades. Que são, vou substituir dificuldades, oportunidades. Que, assim que nós tenhamos o discernimento para as aproveitar. Mas de facto nós estamos a colher hoje o plantio do passado. Mas uma coisa melhor. Nós estamos a fazer hoje o plantio da manhã. E nós podemos hoje plantar bem. Não é? Nós podemos hoje plantar de uma maneira diferente daquela que plantamos no passado. Não é? Há uma frase que eu gosto muito e que eu vou partilhar com vocês, embora talvez não consiga fazê-lo da forma ipsis verbis, que é uma frase que, é assim, todos nós erramos. Todos nós. Talvez um ou outro nunca tenha errado, talvez. Mas nós não podemos ficar parados, expectantes, convencidos de que eu já fiz tanto mal no passado, já errei tanto, que agora já não vou a tempo de fazer nada. Agora mais vale seguir com o corrente. Não. E então há esta frase, que eu penso que é de Emmanuel, que diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos começar hoje e fazer um novo fim. Não é? Todos nós podemos hoje, todos nós aqui presentes, não é? Nos dois planos da vida, não estou a falar só para vocês aqui, estou a falar para todos. Todos nós podemos hoje, independentemente daquilo que fizemos no passado, não é? Porque estando no mundo de provas e expiações, eu diria que à partida não fomos muito felizes nas nossas escolhas do passado, e por isso estamos aqui hoje, mas hoje temos a consciência, temos esta ferramenta excelente que é a doutrina espírita, que nos dá
muito, mas também que nos traz alguma responsabilidade. Alguma, para não dizer muita, não é? Porque nós temos um conhecimento que a maior parte das pessoas não tem. E essa responsabilidade e esse conhecimento vem com responsabilidade. Portanto, nós temos a obrigação de hoje fazer diferente daquilo que fizemos no passado. E depois, a misericórdia divina não nos permite enfrentar uma prova maior do que aquela que conseguimos suportar. Como eu disse há bocado, não é? Nós, independentemente dos nossos erros serem maiores ou piores, Deus é nosso Pai. E Deus quer sempre o melhor para nós, seus filhos. Sempre o melhor. Deus é soberanamente justo e bom. Não nos podemos esquecer disto. É misericordioso. Não é? Portanto, além dele permitir que nós resgatemos as nossas faltas, os nossos débitos em várias existências, Deus não permite nunca que nós queiramos suportar uma prova maior do que aquela que estamos habilitados a. Não é? Eu estou-nos a ver no plano espiritual e nós a queremos, não é? Nós no plano espiritual temos uma visão mais ampliada da nossa situação. Nós conseguimos ver aquilo que de facto nós precisamos corrigir em nós. E eu estou-nos a ver lá a fazer o nosso plano reencarnatório e nós a querer corrigir tudo numa única existência. Não é? E aí vêm os bons espíritos e dizem, não, meu filho, não vais conseguir. Uma coisinha de cada vez, não é? Porque de facto, nós quando chegamos à Terra, a Terra é complicada, não é? Porque a matéria exerce em nós uma ação que nos condiciona bastante. E, portanto, e tudo aquilo, por muito boas intenções que nós tenhamos tido no plano espiritual, nós quando chegamos à Terra, a maior parte de nós esquece tudo isso, não é? E nós quase sempre tropeçamos, quando não caímos. E, portanto, independentemente disso, existe esta misericórdia divina em que tenhamos sempre esta certeza. Se nós hoje estamos com um desafio na nossa vida, nós conseguimos ultrapassá-lo. Garanto-vos isso. Porquê é que eu sei isso? Porque Deus não permite que cada um enfrente uma prova maior do que aquela que consegue suportar. Portanto, confiança, fé em nós. Pronto, eu não vou prosseguir, porque agora entraríamos no novo ponto e, portanto, vamos ficar por aqui. Eu vou só perguntar se há alguma questão que alguém tenha e queira colocar. Portanto, vamos encerrar. Eu vou-vos só deixar com esta frase que diz que é imprescindível não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Não importa nós acharmos que ainda somos muito pequeninos nas nossas capacidades, no nosso entendimento, na nossa capacidade de amar. Não importa, porque se nós somos genuínos e se nós queremos de facto servir em nome de Jesus, se nós queremos de facto fazer deste mundo um mundo melhor, independentemente da nossa dimensão, porque nós todos somos pequeninos. Mas se nós todos que somos pequeninos e achamos que somos pequeninos não fizermos nada, nós nunca vamos conseguir passar deste mundo de provas e expiações para aquele mundo ou para aqueles mundos que nós almejamos. Mundos de regeneração e por aí fora, não é?
Portanto, nós temos que, de facto, na capacidade de cada um, mudar a nossa disposição, mudar a nossa convicção, para que assim possamos todos crescer em conjunto. Levando o nosso pensamento até Jesus, queremos agradecer pelo trabalho desta manhã. Queremos agradecer-lhe pela inspiração, pelo amparo. Queremos agradecer-lhe pela sua presença em nossa vida. Todos os dias, todos os momentos, sobretudo naqueles momentos em que os desafios são maiores. Mas Jesus, nosso amigo incomparável, surge a nosso lado, surge a nossa mente, apaziguando-nos as emoções, os sentimentos, lembrando-nos aquilo que Ele nos disse, aquilo que Ele nos veio ensinar há 2000 anos. Mas também recordando-nos que Jesus veio até nós na primeira pessoa. Veio trazer-nos o seu exemplo. Veio provar-nos que mesmo nesta terra que nós conhecemos, tão repleta de desafios, de dificuldades, que mesmo aqui Ele conseguiu superar todas as dificuldades. E então, Senhor, o nosso coração enche-se de gratidão. De gratidão por tudo aquilo que nos trouxeste, que nos exemplificaste e que nós queremos colocar no nosso dia a dia, paulatinamente, Senhor. Queremos caminhar na Tua direção. Senhor Jesus, neste mundo em que habitamos, queremos rogar-te por aqueles que estão com maiores dificuldades, pelos que não têm casa, pelos que não têm pão, por aqueles que não têm saúde, pelos órfãos, pelos idosos sem família. Queremos rogar também por aqueles que estão no cárcere, pelos que estão ligados ao vício. Senhor, queremos rogar-te pelos nossos irmãos em guerra, Senhor. Por aqueles que são atingidos nas suas famílias. Nós queremos rogar-te também, Senhor, em favor daqueles que comandam as nações, para que os seus sentimentos possam cada vez mais ser sentimentos pacificados. Que as suas ações visem cada vez mais o bem comum, Senhor. O progresso da humanidade. Que todos nós sejamos capazes de nos ver, a cada dia que passa, mais como irmãos.
Senhor, rogamos-te por todos aqueles que estão aqui presentes nos dois planos da vida, Senhor, e permite que as bênçãos que neste momento derramas sobre todos nós possam difundir-se até aos nossos familiares, até àqueles que nos enchem o coração e que neste momento colocamos na nossa tela mental. Que essas mesmas bênçãos, Senhor, neste momento possam também chegar até aos nossos lares, iluminar os nossos lares, Senhor Jesus, rogamos-te em último pela casa que nos acolhe, pelos seus trabalhadores nos dois planos da vida, por aqueles que na espiritualidade orientam os trabalhos que aqui se realizam, Senhor. Graças te damos. Graças te damos por estares connosco, por fazeres parte da nossa vida e por nos permitires a bênção de estar aqui hoje, de compreender esta doutrina, de conseguir memorizar os seus ensinamentos, para que possamos utilizá-los quando deles necessitamos. Então, Senhor Jesus, com o coração repleto de gratidão por tudo quanto nos concedes, pedimos a tua licença para encerrar o trabalho desta manhã, agradecendo-te mais uma vez a tua presença em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.